E vem entender um pouco da história de Urusei Yatsura sendo lançado de forma pirata no Brasil. Bom, para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, o famoso mangá Urusei Yatsura está sendo lançado no Brasil, pelo menos o primeiro volume, de maneira pirata. Então, no vídeo de hoje eu resolvi contar qual é esse caso e dar a minha opinião sobre ele, sobre o que eu concordo, o que eu discordo sobre todo esse caso, que é bem bizarro. Para quem não conhece Urusei Yatsura, ele foi escrito por uma gênia dos mangás chamado Rumiko Takahashi, que tem algumas obras na sua coleção, mas as mais famosas é a própria Urusei Yatsura, Rama-mei e Inuyasha. Esses mangás, alguns já foram publicados no Brasil mais de uma vez. Urusei Yatsura nunca foi publicado no Brasil, mas Rama-mei já foi publicado no Brasil pela JBC, inclusive a JBC anunciou recentemente que ele vai relançar o Rama-mei, ainda não falou se vai ser reimpresso ou numa nova versão, e o Inuyasha foi lançado duas vezes no Brasil. A primeira num formatinho e agora uma versão de colecionador, onde é muito mais bonito e que vai ficar muito mais bonito a sua coleção. Inclusive, esses dois mangás são fáceis de se encontrar, porque o Rama-mei é fácil de encontrar a coleção completa, afinal ela não é tão antiga assim, e o Inuyasha está sendo lançado agora, então para você que quer começar a coleção, você consegue facilmente pegar os 13, 14 volumes que está sendo lançado enquanto esse vídeo está indo ao ar. Urusei Yatsura nunca foi publicado no Brasil. E agora falar um pouco sobre o que é esta polêmica. Bom, num dia aleatório, surgiu uma nova editora, entre muitas aspas, não tem como falar isso. Então, uma página publicando que ela iria lançar um mangá de Urusei Yatsura no Brasil. Um lugar chamado Ao Leitor com Carinho. Uma grande surpresa é que não é tão fácil lançar mangá no Brasil, não é tão fácil pegar a licença desses mangás, e ele já anunciou, esse Ao Leitor com Carinho, já anunciou que a sua primeira edição, que ia lançar na sua editora, entre muitas aspas, ia ser Urusei Yatsura, e por um valor já específico de R$70, num formato já específico, que é ser o formato Big, que é um formato que é mais conhecido hoje em dia de ser lançado, misturado com o fator de que ele pegou uma versão dos Estados Unidos para poder, do Japão, para poder lançar aqui no Brasil como exemplo. E aí começou a gerar uma certa polêmica. As pessoas foram atrás, começaram a pesquisar e depois de dar entrevista em alguns lugares, ele admitiu, o criador por trás dessa parte, que ele realmente não é um mangá oficializado. E se não é um mangá oficializado, ele é pirata. E ele vai ser lançado no Brasil realmente por esse preço, e ele deu algumas declarações de por que ele resolveu tomar esse caminho. A primeira declaração foi que ele achou que seria uma ideia de trazer para o Brasil num formato que as pessoas pudessem ler mangás que talvez nunca cheguem aqui. Outra ideia que ele deu foi que ele fez isso para poder chamar a atenção do Japão, porque se ele mostrasse a qualidade do seu trabalho, através disso poderia ser que o Japão olhasse para ele e chamasse ele para conversar, e a partir daí mostrasse que ele pode ser um funcionário deles ou abrisse portas para ele no Japão. E também ele foi uma entrevista falando que era para as pessoas terem mais opções para poder comprar, que hoje em dia as editoras acabam excluindo mais o público, e a ideia dele era trazer o público de volta. Esses foram os três fatores então. O primeiro seria ele ter mais reconhecimento e chamarem atenção para ele. A segunda seria lançar no Brasil obras que as pessoas não conseguem encontrar ou que nunca foram lançadas. E a terceira opção seria abrir mais para o público. Esses foram os argumentos dados para Urusei Yatsura ser lançado de forma pirata aqui no Brasil. E foi isso que aconteceu. Uma editora que ninguém nunca conheceu, nunca ouviu falar, começou a subir publicação assim com um mangá pirata. Agora eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto, sobre cada um desses temas. Bom, acho que o primeiro ponto muito importante é explicar como funciona a publicação de mangás no Brasil, a distribuição pelo mundo, e como eu acho que o que ele fez foi desrespeitoso com o autor em si. Bom, eu vou dar uma dica para vocês que não conhecem como funciona essa publicação. Normalmente de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, depende da época do ano, a JBC, a Panini e a New Pop e até a Pipoca em Nanquim acabam falando bastante como que eles vão publicar seus próximos mangás. E aí quando eles estão falando sobre isso, eles falam como que está o processo de reimpressão
e como está o processo do lançamento dos novos mangás. Nesse ponto, você vai ter uma noção muito grande da dificuldade que é para você licenciar um mangá. Porque muitos mangás, eles falam dentro das lives que eles tiveram dificuldade para aprovar, por isso que saiu um volume em janeiro e o outro vai sair só em junho. Porque às vezes uma capa demora meses para ser aprovada. Às vezes eles aprovam uma capa, mandam para o Japão, eles reprovam, tem que mandar de novo, e até na parte da escrita, na parte da parte da arte em si, para você ver como que é complicado a autorização. Não é simplesmente a editora chegar lá, conseguir o material original, conseguir que eles possam distribuir esse material e simplesmente eles vão poder fazer o que eles quiserem a partir dali. Pega uma edição parecida com a do Japão e lança. Não, a parte de aprovar é só a primeira parte. Depois, capa, contracapa e o mangá como um todo tem que ser aprovado. Não é tão simples assim. Por isso que parece que tem muito mangá que lança um volume e depois demora muito, e depois saem vários volumes de uma vez. Não é desleixo da editora, é como a aprovação acontece. Isso sem contar que tem muito mangá que é anunciado no Brasil e que nas lives eles falam: a gente está esperando há meses anunciar esse mangá, a gente não podia porque ainda não tinha uma aprovação total de como estava a burocracia, para mostrar como é difícil a parte da licença no Japão. Essa parte deles conseguirem volumes, porque nem todos eles conseguem. Tem muito material que eles falam que eles pedem a autorização para lançar aqui no Brasil e a editora fala simplesmente não. E ela fala não porque ela acha que não é um mangá que precisa sair do Japão, ou é um mangá que eles não querem lançar nesse momento, porque tem outro fator. No Japão, o mercado interno deles de mangá é muito grande. Então eles não lançam, não saem distribuindo qualquer mangá pro mundo. Não é porque é o Brasil, o mundo inteiro sofre com isso. O mercado deles interno é muito grande, então eles veem o que eles querem ou não lançar. E também tem outro fator muito importante. Alguns mangás, eles veem quanto que tem a tiragem aqui no Brasil, eles falam: a gente não vai lançar esse mangá porque eu acho que não vale a pena. Então olha a burocracia para lançar. E de novo, eu recomendo muito. Assista as lives da Panini, da New Pop ou da JBC, que é o que mais faz. A Panini e a JBC são os que mais fazem quando anunciam um novo mangá, e você vai ver como eles detalham como está cada mangá, o processo de publicação, o processo até chegar na banca, e mais do que isso, falam como é o formato do mangá. Você vai ver como é difícil, se reparar um pouco o que eles estão falando, você vai ver o quanto é difícil o processo para o mangá ser publicado no Brasil. Então, agora que eu deixei claro isso, chega a pergunta: como que o cara que tem ao leitor com carinho, como que ele conseguiu essa publicação? Ele não conseguiu. Ele deu uma entrevista falando que ele mandou uma mensagem falando se ele poderia lançar Urusei Yatsura e não aprovaram. A partir daí, ele não tendo a resposta e vendo que o dinheiro que eles pediram era muito alto, ele resolveu lançar por vontade própria. Ele pegou um exemplo do Japão que ele comprou, ele fez esse exemplo traduzido para o Brasil usando scan, ele usou o scan, trazendo para o papel melhor possível que ele conseguia e lançou de uma forma encadernada no formato Big. Aí eu faço uma pergunta: em qual momento isso parece uma boa ideia nesse ponto? Se as editoras que já são grandes, já são consolidadas, já têm bons contatos lá dentro não conseguiram, por que ele acha que ele seria uma boa ideia fazer isso? Qual que é o sentido disso? Então a partir daí esse é o problema. E aí entra outro, que é o problema para mim que envolve a publicação. Ele pulou toda a burocracia. E isso é ilegal em relação a como você publica a sua obra e até no Brasil, considerando principalmente que você não tem autorização para fazer isso e você está colocando na sua internet, porque produtos piratas existem desde sempre. Mas tem a diferença entre a pessoa que vende um produto pirata e a que divulga na internet para todo mundo saber, ainda mais que ele tem um rosto agora conhecido por todos. E ainda tem outro fator que incomoda a situação, além da forma como foi publicado. É como se você tivesse um produto, alguém pedisse emprestado, você não empresta e ele rouba de você. É praticamente isso que ele fez aqui. Com um fator pior, porque ele falou que ele ama Urusei Yatsura, ama a Rumiko Takahashi, e que isso seria uma grande homenagem para uma obra que fez parte da infância dele. Se você publica dessa forma que você está publicando e vendendo ainda, como eu vou chegar num outro ponto para frente, adivinha, a Rumiko Takahashi não ganha nada com isso. Cada publicação que lança ao longo do mundo, a autora ganha uma quantidade, uma porcentagem, como a editora dela também ganha. Não é simplesmente ela dá a publicação. Não, quando você faz isso ainda tem esse fator, você está passando por cima da autora em si. Então para mim esse primeiro ponto de como foi a legalização, como ele resolveu começar o produto sem ter autorização, já é um grande erro. E aí a gente chega no segundo
ponto, que seria colocar um valor para essa publicação. Porque, como eu falei, falar que ama a obra, que quer dar mais oportunidade para obras para o Brasil, dessa forma, de uma forma tão incoerente, não faz sentido. Mas e o valor? Porque o mangá não está sendo publicado de graça, está sendo vendido por R$70. Isso gera várias incoerências no discurso de quem está vendendo e também no mercado como um todo. Porque quando você pensa, porque vamos ser sinceros, todo mundo vê coisas piratas. Não importa se é filme, se é série, se lê mangás ou vê animes. E por que isso acontece? Pelo valor exorbitante que tem nas streamings, no cinema, então as pessoas têm que procurar uma outra oportunidade para assistir. E no mangá e no anime não é diferente. Apesar da Crunchyroll ser uma grande empresa, ela não tem todos os animes possíveis. Então a partir daí você tem que assistir de forma pirata se você quer ver tudo que sai numa temporada, ou mais do que isso. Tem gente que não tem condições de pagar Crunchyroll, então tem que assistir. Então assistir online a muitos produtos acaba sendo a única alternativa que você tem ou não assistir. Então você entende esse fator da pessoa ir pro pirata. O mesmo vale pro scan, porque ou você compra todos os mangás lançados no Brasil e vai ter uma fortuna que ninguém tem condições de comprar, ou você não vai conseguir ler todos os mangás, porque nem todo mangá é lançado no Brasil, ou você está muito atrasado com a edição do Japão. Então o segredo é o scan. Só que o scan é praticamente um trabalho de guerrilha, se parar a pensar. São pessoas que traduzem na mão, são pessoas que fazem o possível que elas podem para colocar para você ler. É como se fosse realmente uma ideia de trabalho de guerrilha, como se fosse naquela época que não existia muitos streamings no Brasil e você tinha que assistir série com pessoas legendando na marra quando o episódio saía. Também é um trabalho de guerrilha muito forte que eles faziam. E existe até hoje a legenda de séries e filmes, mas era um trabalho de guerrilha também. E no scan é exatamente isso. Então tem até certo ponto, você aceita isso, porque realmente as pessoas não têm como comprar muitos mangás, tem muitos mangás que não vêm no Brasil, é a única oportunidade. No caso de Urusei Yatsura, não é isso. O mangá ele nunca ia vir no Brasil mesmo, por enquanto, não tem uma confirmação. Mas aí, se ele quer tanto chegar num outro ponto que eu destaquei dele, que seria, eu quero que as pessoas tenham mais oportunidades de poder ter um mangá na sua coleção, e eu quero também que as pessoas tenham um mangá que não é possível ter no Brasil, eu vou ter dessa oportunidade, está sendo incoerente com esses dois pontos. Porque primeiro, R$70 é o valor normal que Panini, JBC lançam para seus formatos bigs. Se você pegar todos os formatos bigs desses mangás, eles equivalem entre 60 a 50 e poucos reais, dependendo da edição. Então, ou seja, esse discurso de eu vou fazer para as pessoas conseguirem ter no Brasil um mangá que nunca vai chegar, eu vou fazer as pessoas terem mais oportunidade, é uma mentira. E isso acaba prejudicando mais ainda o valor da pirataria como um todo, porque no fator do scam, apesar de ser uma pirataria, a gente sabia que não é legal, mas é o caminho que tem. Quando você chega aqui, você vende, qual é o sentido? Se ainda por cima está lucrando com produto pirata de uma forma de valor cheio, aí vira uma grande incoerência. Então, até nisso é uma incoerência. O valor que eles estão vendendo, R$70, é o valor que provavelmente a JBC ou a Panini lançaria esse mangá no Brasil de forma oficial, com papel, provavelmente com mais qualidade. Não tô falando que o produto que ele lançou, que ele mostrou, que ele tem a versão, é de ruim. Não, se você for ver, ele conseguiu ter um trabalho até decente ali. Só que, mesmo não sabendo quanto vai durar, como vai ser. Mas é diferente do produto que é 100% oficializado. Então aí tá outro problema nessa situação toda. Além do desrespeito com a autora, além de passar por cima de leis para poder lançar o mangá, ele ainda coloca um valor para poder lucrar em cima e mais do que isso, um valor cheio, que gera incoerências com tudo que ele falou até agora. Ele ama a autora? Não ama tanto porque tá desrespeitando e passando por cima da obra dela que o valor que ela ganharia. É para as pessoas terem mais oportunidade? Que pessoas? Quem vai pagar R$70 num valor que não é oficializado, que é pirata, não sabe quanto vai durar? E também seria o fator de realmente as pessoas terem mais produtos no Brasil. Isso também não quer dizer muita coisa como está sendo publicado. E aí a gente entra no último ponto, que é o que vai acontecer com as outras editoras e o que vai acontecer com esse cara que está sendo publicado. Bom, primeiro com as editoras. As editoras, provavelmente, por não ser algo tão gigantesco como parece ser, ele vai parar de ser publicado, vão conseguir tirar de circulação, porque até as editoras estão contra isso, então provavelmente ele vai sair de publicação, vai receber, e isso vai ser para ele. Eu acho que vai afetar muito pouco a editora ou torcer para isso, porque a relação editoras com o Japão não é tão fácil assim.
Eles são pessoas que eles realmente prezam muito pela sua obra, num nível onde tem que ter cada detalhe que eles querem. Imagina se realmente ganha uma proporção tão grande que eles saibam, lá no Japão, que essa publicação é falsa, que está recebendo dinheiro, está fazendo sucesso. O que vai acontecer? Pode gerar problema sim para uma editora que, chegando lá, vai falar, a gente não vai querer mais vender para vocês porque vocês estão vendendo um produto legal. Isso pode prejudicar. Então isso é o primeiro fator. Eu acho que não vai afetar tanto a editora, porque isso ficou grande por um mês e vai sumir. E esse cara, a leitura com carinho, vai sumir também. Mas quando você pensa como um todo, se crescesse mais, poderia prejudicar muito mais a empresa. Agora, como vai funcionar ao leitor com carinho? Eu acho que ele vai se prejudicar em todos os cantos possíveis. Se seguir um padrão, a tendência é que ele seja processado por lados diferentes. O Japão provavelmente vai processar ele em relação a como publicou a obra. Se realmente chegar ao conhecimento deles, ele vai ser processado. E ele também tem que pensar no Brasil, porque praticamente a JBC é a responsável por lançar mangás da Rumiko Takahashi. Não que a Panini não possa pegar um, mas hoje Hamamei e também o Inuyasha estão nas asas da JBC. Se a JBC, com uma negociação, consegue o Urusei Yatsura, ele lança no Brasil, eles podem facilmente processar o cara por estar vendendo um produto licenciado que eles têm exclusividade no nome deles. Quando você compra os direitos da obra, você tem a exclusividade de usar esse nome no país em relação ao mangá e todo o produto que envolve ele. Se chegar pela JBC ou pela Panini, eles olharem e falarem, olha, agora que a gente tem esse produto, a gente quer te processar porque você está vendendo o nosso produto ou vendeu o nosso produto sem teu nome. Então ele pode ser processado de todos os lados. Para concluir essa história como um todo, que é muito bizarra para mim, tudo que envolve essa história é bizarro e tudo que o criador falou envolvendo isso também é bizarro porque gera incoerência com a própria fala, da autora a como se vende. E outra coisa, a única coisa que eu acho que ele tem razão é que ele realmente chamou a atenção das pessoas pro lado negativo. Se ele achou que ele ia chamar a atenção de forma positiva pro seu trabalho, vai ser exatamente o contrário. No fim é um mangá que, se eu puder dar uma recomendação, não compre. Eu sei que muita gente pode ter a vontade de ter, por causa que o Urusei Yatsura tem muitos fãs e não chega pro Brasil, mas é melhor você ver online, assistir o anime que acabou de ter um remake, do que realmente esperar que um dia chegue no Brasil, do que comprar essa versão que, inclusive, você pode estar jogando dinheiro fora. Porque da forma, apesar de estar muito bonita a forma como ele realmente mostrou que ele fez a versão, copiando a do Japão, o formato, você não sabe nem como é que vai durar, porque não são pessoas especializadas fazendo isso. Você pode gastar uma grana muito grande, afinal, não é uma se ele continuasse, não seria uma coleção com um volume, e a tendência é que ela desgaste com o tempo, porque nem oficializada ela é. Então, pra mim, essa é a dica pra você. Pode ver a história, pode achar bizarro, mas não compre essa versão. Não é nem por ser pirata. Isso é um dos fatores. Mas, principalmente, eu acho que pra sua coleção vai ficar bem ruim ao longo do tempo, ao longo dos anos. Curta, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou dessa história bizarra envolvendo a pirataria de Urusei Yatsura? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.